Vidas negras importam. Notas sobre o nascer. Negro Preto Natalino Oliveira. De onde nasceste tu, ó pele execrável? Ainda acredita em discursos vazios? Ó pobre, acreditas em heróis inocentes? Ignora sua dor, sua cor? Até quando viverás assim? Alma penada, ouça os sinos, não são por ti que eles tocam. Abandonou-se de si? Ouve o verdadeiro som do birimbau, entre o aço e cinta, vibra som quem és. Sente? Sou sim, sim sou. Parto nasço, parto vou-me de tudo que não fui. Sou, cruzo, logo existo. E não há fim, é tudo começo. E a risada de Exu brilhou no ar. Nota sobre o nascer. Negro Preto Natalino Oliveira. Salve, meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento Gerações. Essa boa conversa eu vou oferecer para Daniela Maza de Oliveira, Vi Tavares, Vitor Hugo Vieira e Keise Maria. E hoje tenho o prazer de apresentar a vocês todos, desculpa, Leco França. Salve, Leco. Bem-vindo, querido. Muito obrigado pela sua presença, querido. Olá, Plínio, boa noite. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de participar aí desse programa, desse projeto tão importante. Então, espero que eu possa trazer um pouquinho aí do meu conhecimento, da minha trajetória para o debate. Então, comece, por gentileza, Leco. Se apresente, por favor. Certo. Então, profissionalmente eu sou conhecido como Leco França, né? Mas meu nome é Alex. Eu sou de Salvador, Bahia. E estou agora, mais recentemente, em Ilhéus, que fica uma cidade que fica no sul da Bahia. Estou aqui a trabalho, né? Mas a minha trajetória toda de vida foi em Salvador. E ainda hoje é uma cidade que eu tenho ainda uma conexão e uma relação muito forte, em vários aspectos. Inclusive nessa perspectiva da negritude, né? De ser um homem negro, vivendo numa cidade tão significativa para a cultura negra brasileira, que é Salvador. Então, é um pouco, tem essa relação com a cidade. E, enfim, eu sou formado em letras, né, pela Universidade Federal da Bahia, sou professor. Atualmente, eu sou professor aqui da Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica em Ilhéus. Então, por isso que eu estou aqui também em Ilhéus, por conta desse desejo, né, de ser professor universitário, de atuar na educação brasileira, formando professores e professoras na área de literatura, né? Então a minha formação mais especificamente é na área de literatura, apesar também de atuar um pouquinho no cinema, tem um pouco assim de uma trajetória também profissional na área do cinema, e também sou escritor. Então, eu acho que eu transito por esses dois lugares, né? O lugar do professor pesquisador que fala sobre literatura, mas também tem esse lugar daquela pessoa que escreve, né? Que se expressa através da literatura também. Durante muito tempo, a vida acadêmica foi meio que abafando esse lado escritor por conta das demandas mesmo da vida e do trabalho. Então, eu tenho me dedicado mais à vida acadêmica do que à literatura como escritor, mas, enfim, tem alguns trabalhos feitos. Eu publiquei meu primeiro livro ano passado, depois de tanto tempo, e volta e meia publico poemas em antologias, e então, digamos que eu tenho tentado também, assim, não deixar esse meu lado escritor ficar tão abafado, assim, por conta das demandas da vida, do trabalho, de outros trabalhos, assim, que eu acabo priorizando mais. E aí, falando sobre essa questão da literatura negra, né, de ser um homem negro que escreve literatura, mas que também pesquisa literatura, é interessante que eu estava pensando um pouquinho antes de iniciar a nossa conversa, né, pensando até mesmo o que eu poderia dizer.
E uma questão interessante é que quando eu analiso a minha produção literária, né, que eu comecei a escrever, acho que desde a adolescência tem algumas coisas que eu escrevi, mas acho que eu comecei de fato a me dedicar mais à literatura quando eu entrei na universidade, quando eu comecei a cursar letras, que aí de fato eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar, mas na universidade de fato eu tive acesso a muitos outros textos e autores e autoras que eu não conhecia. Então, isso acabou também sendo um motivador para eu poder me dedicar mais à literatura. Mas uma coisa que eu percebo, assim, inclusive tem essa discussão no campo da literatura, né? Dessa literatura de autoria negra ou de uma literatura negra que tem uma temática negra, assim. Tem essa diferença, né? Muitas vezes, durante muito tempo, né, tinha essa diferença do autor ou da autora que era negro ou negra, mas que não expressava essa negritude no seu texto, e de fato uma literatura que traz, né, toda essa questão das subjetividades negras. E eu acho que no início da minha trajetória como escritor é isso, eu era um escritor negro, mas que não trazia essas questões para o texto. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas por que isso, né? Acho que também tem a ver com as referências que eu tive durante muito tempo, né, de quem era escritor, de quem era escritora, até mesmo começa na escola, né? Os livros que a gente vai ler, quem são os escritores que a gente deve estudar na escola. E eu lembro que as referências que eu tinha de escritores negros eram Machado de Assis, mas durante muito tempo o Machado também teve a sua negritude meio que apagada, tanto fenotipicamente quanto na sua obra também. Um pouco do Cruz e Souza e do Lima Barreto. Então, assim, na escola eram as referências que eu tinha. Felizmente, hoje o cenário mudou um pouco. Então, a gente tem outros nomes que têm ganhado visibilidade, o próprio Cult, Conceição Evaristo e vários outros escritores e escritoras que têm sido trabalhados na escola, têm sido estudados na universidade, mas pelo menos na minha época a situação era bem mais complicada. Então, eu não tinha muito essas referências de escritores e escritoras negras, e essas discussões também sobre negritude, assim, não eram tão fortes como são hoje nessas discussões. Eu não sou tão velha assim, né? Mas digamos que há 30 anos atrás a situação era bem diferente. E então, quando eu comecei a escrever, eu não tinha muito essas referências. Então, os meus textos acabavam sendo não trazendo essas questões. Eu lembro muito de uma fala da Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana, que ela fala exatamente sobre isso. Quando ela começou a escrever, as referências que ela tinha era europeias, né? De pessoas brancas. Ela lia textos de escritores europeus que falavam de neve, que falavam de frutas que não existiam no seu país. E quando ela começou a escrever, ela também queria falar sobre essas coisas, que eram as referências que ela tinha. Então, o meu início da minha trajetória como escritor também foi muito nessa perspectiva, né? Muito influenciado por essa literatura mais ocidentalizada, mais branco-centrada, as referências também que eu tinha do cinema, do audiovisual, enfim. Então, eram muitas essas referências. Então, os meus personagens, por exemplo, não eram marcadamente negros, né? Não havia nenhuma... Não era nem necessariamente marcados como branco, mas também não eram marcados como negros. E as histórias, as situações, por exemplo, não passavam por essa questão das experiências que pessoas negras passam, como, por exemplo, racismo. Então, eu estava refletindo sobre isso, né, ao longo fazendo essa volta ao passado, né, para retomar essa figura do escritor quando começou, né? E aí, com o tempo, obviamente, eu também fui passando por um processo de letramento racial, porque assim, eu sempre me percebi um homem negro, eu sempre vivenciei. E por mais que eu pudesse negar, mas enfim, eu nunca neguei isso, mas as pessoas automaticamente iriam apontar, não, você é negro. Então, e nem que eu quisesse negar, isso é um fato. Mas é isso, eu sou um homem negro retinto, né? Então não tem como disfarçar. Mas digamos, essa visão que eu tenho hoje, né, sobre a minha negritude e tal, isso também eu fui construindo ao longo do tempo, né?
de me perceber de fato como um homem negro, de me aceitar como um homem negro e por aí vai, desconstruindo uma série de estereótipos na minha cabeça, enfim, fortalecendo também a minha autoestima. Então, eu acabei passando também por esse processo. E isso, inevitavelmente, também afetou a minha escrita, afetou as minhas escolhas de pesquisa, as minhas escolhas de leitura. Então, de fato, hoje em dia, eu tenho muito mais referências negras em todas as áreas, porque eu também fui buscar, né, eu fui atrás, porque era importante para mim também, para minha formação, para minha construção de personalidade. Então, então passei a consumir artistas negros de uma maneira geral, seja na literatura, no cinema, no teatro, nas diferentes linguagens artísticas que eu gosto muito, mas também em outros campos, né, da filosofia, da história. Então, eu fui me cercando dessas referências e fui buscando também essas referências no campo da minha pesquisa. Então, por exemplo, eu pesquiso literaturas negras, as literaturas que são produzidas aqui no Brasil, mas também produções africanas, trabalho também com as literaturas africanas, com os cinemas africanos de língua portuguesa. Então, eu fui buscando também essa minha negritude em vários aspectos, mesmo vivendo numa cidade como Salvador, em que essa cultura negra é muito forte, mas ao mesmo tempo o racismo é muito forte. Então, a gente vive essa contradição, né, de ser uma cidade que é conhecida como a cidade, né, que tem a maior população negra fora de África, mas ao mesmo tempo é uma cidade também muito marcada ainda pelos resquícios do colonialismo, pela presença do racismo muito forte ainda, né? Tem uma força muito grande da cultura negra, mas também existe uma rejeição em alguns aspectos dessa cultura. Então, essa contradição. E eu tive que passar por esse processo também de desconstrução de muitos desses preconceitos e estereótipos. Então, essas referências foram muito importantes também nesse processo. E isso acabou também repercutindo na minha escrita. Então, hoje, por exemplo, eu já trago personagens negros nos meus textos, eu já falo sobre racismo, eu já falo de outras questões relacionadas às populações negras, e eu já trago isso mais marcadamente no meu texto, sabe? Dizendo, não, o meu personagem é negro, ele tem características negras. Ou nos meus poemas, eu vou trazer algum aspecto também relacionado à negritude. Então, acho que fazendo um balanço aí nessa minha trajetória como escritor, observei isso. E isso é muito interessante que você fala, porque não é surpresa, mas todo mundo fica imaginando Salvador, que é fácil, né, que é tranquilo isso, e esse ser negro em Salvador é bem diferente, porque para nós que chegamos como turista fica uma coisa de integração muito legal, muito interessante, mas esse viver todo dia, tá aí todo dia, tem essa construção. Eu sou um pouco mais velho, então quando eu fiz letras também. Então, quando eu fiz letras, Machado de Assis não era preto. Você imagina assim, há quanto tempo foi lá. E a gente está trazendo e buscando referência, está trazendo, e isso ser oferecido para a nossa formação e formação dos que vêm atrás é extremamente importante, Léo. Extremamente importante mesmo. Então, isso é valioso, essas pontuações, assim. Quero que você continue a falar desse seu momento, mas se você puder pontuar com a declamação de algum poema seu, fica interessante se você tiver a mão aí. Certo, até separei alguma coisa assim. Que bom. Eu tenho um poema chamado Cicatriz, que diz o seguinte: carrego em mim uma marca de outros tempos, está no corpo de hoje, como esteve nos corpos de antes, sempre cravada no mesmo lugar. Questionam-me sobre sua existência, mas eles não entendem os motivos. Minha cicatriz vem dos tempos da escravização, ou é a marca da tradição? A origem não importa. Aliás, não existe uma única história, mas há sempre quem queira acreditar em uma delas. Então, Legal. acho que esse poema é justamente algo que vem marcando, então, assim, o meu processo de enegrecimento da minha produção literária, né? Porque até então as referências que eu tinha eram outras, né? E aí eu acabava falando sobre outros assuntos, temas universais, amor, amizade, o tempo, infância, então, como na tradição poética ocidental. E aí, a partir do momento que eu comecei a ler
e conhecer tanto a produção negro-brasileira, a produção aqui no Brasil, mas também a produção africana, né, de escritores e escritoras negros, eu comecei a olhar assim, nossa, mas por que que eu não faço isso? Por que que eu não trago essas marcas também da minha existência, da minha negritude para o texto? Então, aí eu comecei, ainda é um processo um pouco lento, né? Por exemplo, esse poema que eu declamei aqui, ele está dentro de um projeto de um livro de poemas que já está pronto, que eu pretendo publicar em breve, mas, e aí são poemas que eu fui escrevendo em vários momentos da minha vida, né? Então, esse poema, assim, desse estilo, são poucos ainda nessa publicação, que eu trago essas questões mais marcadas. Mas já é um avanço nesse sentido, né? No meu processo mesmo de enegrecimento da minha produção literária, para além da minha pesquisa, da minha atuação, que já é muito, já há algum tempo, né, que eu estou envolvido com essas questões, com essas temáticas, mas na minha produção literária, isso demorou um pouquinho mais. Então, eu tenho meus últimos trabalhos também, tem sido um pouco nessa perspectiva. E porque é bem interessante, aí eu vou até pedir uma gentileza sua de nos trazer mais essa riqueza. Porque, assim, falar dessa produção negro-brasileira, de autoria negro-brasileira, a gente tem toda essa influência desse ser sequestrado, né, das Áfricas, né? Não de uma, não de outra, né? Mas de outra, ter tido as misturas, né? E está chegando aqui. Aí está produzindo isso à luz de uma língua, de uma língua portuguesa que a gente influenciou, que é diferente do português do Portugal, que, que, é, Sim, que essa chegada do negro fez. Então, nós temos uma literatura e temos um olhar, isso a partir do princípio do culto, né? Você se assumir negro, negro brasileiro. Então, a gente tem um escrever isso, né? E como essa literatura de autoria negra brasileira, negro, essa negro brasileira, ela é comparativamente com a literatura africana, não, não todas, as literaturas africanas que você estuda, como que é? O que temos de, de proximidade, de distanciamento, diferença? então, aqui no Brasil, a gente tem vários estudos, né, que trazem essa perspectiva comparada de trazer um escritor aqui do Brasil com um escritor de algum país africano. A minha área de atuação em África são os países que foram colonizados por Portugal e que têm a língua portuguesa como língua oficial, porque inicialmente foi um elemento de aproximação com essas literaturas. Então, eu pesquiso um pouco. Eu comecei com a literatura angolana na minha pesquisa, depois acabei emergindo no contexto de Moçambique, que é uma das minhas paixões, e conheço um pouquinho também da produção de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. É, Aí, no contexto dessa produção, inclusive na universidade, eu atuo como professor dessas disciplinas que tem, né? No nosso curso de letras aqui na UESC, a gente tem duas disciplinas de literaturas africanas, que é a um que trabalha com poesia e a dois que trabalha com prosa. Então, esse semestre, inclusive, eu estou com essas duas disciplinas. A gente ainda não tem uma disciplina de literatura negro-brasileira, mas que é ou de autorias negras, que é uma questão que a gente está tentando incluir no currículo. Assim, o currículo daqui da UESC teve uma reforma recente, né? Então, inicialmente, a gente não vai conseguir criar uma disciplina obrigatória, mas a gente está tentando criar algumas disciplinas optativas, que a gente possa trabalhar com essas literaturas mais especificamente. E aí, enfim, então tem muitos estudos que trazem, né, perspectivas comparadas da produção brasileira com a produção de países africanos, porque esses cinco países, principalmente Angola e Moçambique, acho que Guiné-Bissau também, tem uma população negra muito grande. Então, a gente tem um número muito grande de escritores e escritoras negros, de fato, né, negros retintos, né? Tem a questão da mestiçagem, tem alguns países que lidam com essa questão também. Às vezes entra um pouquinho nessa questão dos conflitos por conta da mestiçagem, como aqui no Brasil também, a gente tem toda essa discussão sobre o pardo ou o negro de pele clara, enfim. Então, nesses países também tem essa questão, essa discussão, eles até usam o termo mulato para falar sobre essa pessoa miscigenada, mas de fato a gente tem muitos escritores
negros retintos mesmo nesses países e que vão trazer essas questões para o texto. Então, por exemplo, tem uma escritora que eu gosto muito, que é a Noêmia de Souza, que é uma escritora de Moçambique. Ela tem um livro chamado Sangue Negro, e aí nesse livro ela vai falar, enfim, é um livro que discute muito a questão do colonialismo, né, da influência e dos impactos do colonialismo em Moçambique, mas ela também tem muitos poemas que trazem essa questão marcadamente negra, né? Desde as descrições desse corpo negro ou a menção a elementos dessa cultura negra. A gente tem também escritores africanos que são brancos, né? Alguns até que são conhecidos aqui no Brasil, como Mia Couto, como José Eduardo Agualusa, mas a gente tem também uma produção, e aí um elemento de conexão, né, entre a produção brasileira e a produção de países africanos, justamente por isso, né, a gente tem escritores negros também nesses países, e que vão trazer essas questões, vão falar sobre racismo, vão falar de elementos da cultura negra, vão falar desse corpo negro que aparece também seja de forma, às vezes, valorizando esse corpo negro, essa subjetividade negra, mas também falando sobre esse corpo violentado, né? Esse corpo agredido pelo colonialismo, pelo racismo. Então, acho que é um elemento que acaba aproximando a produção brasileira com a produção desses escritores em África, porque aqui no Brasil também a gente vai encontrar muitos escritores com essa perspectiva, né, de falar do ser negro, falar da experiência negra no Brasil, trazendo também alguns elementos em comum, são contextos culturais e históricos diferentes, né, a experiência de colonização foi diferente aqui no Brasil, apesar de ter sido o mesmo colonizador, mas tem alguns aspectos que são comuns. A experiência do racismo, esse corpo que foi violentado, né, de várias formas pelo colonialismo e continua sendo violentado pelo racismo, mas também a valorização, né, da cultura, das artes, da ancestralidade, da diáspora, a questão da diáspora que é muito forte. Então, por isso que muitos pesquisadores aqui no Brasil tentam estabelecer essa conexão muito mais do que em África, né? Acho que lá eles acabam dando ênfase muito mais aos escritores locais e aqui no Brasil a gente acaba tendo mais esse interesse. Eles conhecem muito a cultura brasileira, mas acho que no campo da pesquisa acho que a gente acaba investindo mais nas produções africanas. Que legal. Isso é interessante porque é isso, né? E até eu cometi são escritores negros africanos, é uma coisa. Escritores africanos é uma coisa maior, Sim. né? É outra. Mas escritores negros africanos, essa literatura negro-africana, sei lá, também, né? De autoria negra das Áfricas, né? Também tem isso, né? Porque também essas literaturas, e principalmente essa nossa literatura, ou como alguns chamam de autoria negra brasileira, negro brasileiro, negra, ela está sendo estruturada agora, né? Porque também ela sofre esse embranquecimento, que por muito tempo era só o negro como tema, né? E agora, né? E o que difere essa literatura, você é melhor que eu, desculpa estar me repetindo, é essa negra, esse negro, esse autor negro, essa autora negra, que ele se assume negro e escrevendo, e contando umas histórias, ou outras histórias, ou qualquer outras histórias. Então, tem vários. O professor Eduardo faz muito bem isso, né? Ele coloca todas as questões e, né, ele faz todo um contexto para a gente poder entender. E não é nem colocar numa mesma caixinha, mas para poder entender essa literatura sem desvalorizar as outras, né? Então, isso é interessante. Sim, sim. Até essa discussão sobre literatura negra é muito aqui do Brasil, né? Porque exatamente, a gente fala de literatura brasileira, mas a gente sabe, tem toda uma discussão que diz, ah, não, mas a literatura brasileira, ela reflete o Brasil, mas ela não reflete na prática, porque de fato a gente tem uma produção literária que é muito seletiva, que é muito excludente. Então, por conta disso, foram surgindo outras ramificações, né? Então, a gente tem a literatura negro-brasileira, ou de autoria negra, ou afro-brasileira, porque são vários termos também que foram surgindo
nessa perspectiva, e cada teórico intelectual vai tentar defender uma perspectiva. Eu gosto muito da perspectiva do CUT, né, que é da negro e brasileira. Só que em África, essa discussão ela não é tão marcada assim. Porque, por exemplo, pelo menos nesses países, é, esses países que eu estudo, que eu estou um pouco mais inserido, vivenciaram a experiência da mestiçagem também, mas que não foi um processo tão, digamos assim, tão efetivo como aconteceu no Brasil, né? De fato, ter todo um processo de embranquecimento da população no século XIX, e essa discussão toda sobre o negro de pele clara, o pardo, por conta dessa miscigenação que foi muito mais forte. Então, como eu comentei, né, pelo menos nesses três países, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, a gente tem uma população majoritariamente negra retinta mesmo. Então, acho que para eles não faz muito sentido trazer essa discussão sobre literatura negro-africana, sabe? Eles produzem literatura angolana, literatura moçambicana, então, essa discussão é muito nossa, assim, de nomear, né, essa literatura, essa parte da literatura brasileira que durante muito tempo foi mesmo apagada, né, embranquecida, invisibilizada, de literatura negro-brasileira, para poder chamar a atenção que existe uma produção também dentro da literatura brasileira de autoria negra e que tocam em questões específicas das experiências negras com o olhar de pessoas negras, porque como você comentou, né, muito dessa história, dessa historiografia da literatura brasileira que a gente tem de referência negra é sempre o branco falando sobre o negro. Então, o negro como objeto, não como sujeito. Então, essa discussão sobre literatura negra aqui no Brasil também tem a ver com isso, com essa questão da autoria, com essa questão do negro ser sujeito também, de poder contar as suas experiências, de poder falar de si, de uma perspectiva, né, interna, né? Então, mas ainda assim, por isso que eu falei que esse interesse em olhar para essas literaturas africanas e tentar estabelecer conexões no Brasil é muito nosso. Esse interesse é muito nosso, porque justamente a gente está nesse processo ainda de discussão do que é essa literatura negra, inclusive essa questão terminológica, né, que gera também e os referenciais críticos que a gente vai utilizar para trabalhar com essas literaturas. Então, é algo que a gente está construindo muito agora, né? É algo que ainda não está sólido, que ainda não está estável. A gente está nesse processo ainda de pensar o que de fato são essas literaturas, como analisar essas literaturas, como estudar essas literaturas, enfim. Não, e principalmente porque um dos princípios, e aí do CUT e do professor Eduardo, um dos princípios é essa tradição africana. Aí você vai ver, tá, o que eles escreveram lá e quem é que são eles que estão escrevendo lá e como que a gente vai trabalhar aqui. E aí é interessante, né? Isso é interessante, porque a literatura brasileira, né? Lembrar, literatura negro-brasileira não quer destruir, mas a literatura negro-brasileira é importante, que nós falamos do Negro Machado de Assis, e fora aquele que a gente tá com os estudos, graças a esses estudos, graças estão redescobrindo, né? Nem estou falando de Maria Firmina, nem estou falando de Luiz Gama e outros que a gente vai a cada ano descobrindo mais Sim. e se percebendo negros, né? Porque a gente também tem aquele eixo São Paulo-Rio, né? Então, Machado de Assis, que estavam aqui embaixo, e aí não esquece de Maria Firmina e que vieram de outros lugares. Assim. Beleza. Querido, vou pedir mais um poema seu e depois pedir uma licença. Pode ser? Pode ser, sim. É, deixa eu só. Bom, um outro poema que eu separei aqui é Memórias do Ódio. O passado plantou no meu presente um sentimento ruim de outros tempos. As marcas que ficaram em mim não estão mais visíveis, inscritas sobre a pele, mas permanecem em minha mente e no meu coração. Ótimo, ótimo. Então é isso. A gente pedindo, né, para que todas e todos assinem o canal, deixem seus comentários, né? Façam seus comentários aqui, tragam as suas informações. E aí vamos entrar agora nesse momento griot, né, que nós em todos os programas temos.
E hoje nós vamos trazer esse griot, Valdemar Eusébio Pereira. Ele é advogado de profissão, músico, nascido em Montes Claros, Minas Gerais, em 25 de junho do ano de 1946. Seu pai, Geraldo Eusébio, tinha uma forte ligação com a música. Tocava violão, bandolim, cavaquinho, além de cantar e dançar. Ele, o escritor e seus irmãos, receberam as primeiras influências musicais e essa herança africana. Foi na cidade, em Montes Claros, que o Valdemar ele começou a receber essas influências, estudar, estudou no conservatório, perdão, estadual Lourenço Fernandes. No ano de 1971, ele mudou para Belo Horizonte em busca de trabalho e formação. Lá em Belo Horizonte, Valdemar ele frequentou todos aqueles lugares da efervescência cultural daquele momento da década de 70. Um deles era o Bar do Lucas. Lá ele encontrou amigos Macário, Henri Correia de Araújo, Antônio Barreto, Pascoal Mota, Geraldo Reis, além de ver de perto e ter toda uma interação com grandes poetas, escritores, como Roberto Drummond, Oswaldo França Júnior, Murilo Rubião, Adão Ventura, Ronald Claver. Nesse meio, né, o suplemento literário Minas Gerais, o Diário Oficial do Estado de Minas, era leitura obrigatória. Valdemar, ele estreou na literatura em 1976, com a publicação do Prosoema, bem recebido na sua época. Seu segundo livro foi Da Cinza ao Negro, com poesias marcadas pelo resgate da memória individual e coletiva, né? Foi lançado pela Mas Editores em 1993. Nos anos seguintes, teve poesias e contos publicados nos Cadernos Negros, chegando a participar da coletânea Melhores Poemas. Atuou como cronista no jornal Edição do Brasil de Belo Horizonte, com a coluna Sombra do Jatobá. Participou de várias coletâneas, né? Uma História para Contar, editada pelo Tribunal, várias também, com vários poemas. E da reunião desses poemas, né, no ano de 2004, ele ajunta tudo e chama Achado, uma coletânea de contos, né, de escritos, né? Além do que ele rememora passagens, né, todas suas, que reúne textos seus de várias pessoas, várias textos seus de várias épocas. E no ano de 2014, ele faz a publicação 25 boleros e entre samba. É um livro, né, com poesias e com fotografias importantes. Esse griot que é importante que a gente está falando é Valdemar, Valdemar Eusébio Pereira. E é isso, ó. Vamos lá, assine o canal, né, deixe seus comentários e vamos continuar ouvindo o Leco. Sim, Leco, continue, por favor. O que mais que eu posso falar, então? Falei um pouquinho da minha trajetória como escritor, e acho que um processo mesmo de formação ainda, né? Estou nesse processo de formação de escritor, de que tipo de escritor eu sou, ou quero ser, ou os caminhos que a literatura tem me levado. E pensando, né, inicialmente não só na poesia, na prosa, mas eu também gosto de escrever pensando em outras perspectivas de gênero, né, como o teatro, o cinema, e eu tenho trazido ainda mais essa questão, dessa questão de ser negro, da negritude, que na minha escrita poética é algo que ainda está muito tímido, como esses poemas que eu já declamei aqui. Na minha escrita em prosa, também ainda é algo que está ainda caminhando, né? Porque é isso, essa produção já é uma produção mais antiga, assim. Acho que eu comecei mesmo a escrever em prosa, depois comecei a escrever poemas. E aí, quando eu comecei a olhar para o teatro e para o cinema, eu já estava nesse lugar um pouco mais avançado, né? Da minha negritude, da minha
percepção mais concreta de homem negro, né, mais consciente também, mais militante, mais engajada da minha negritude. Então, esses temas acabam também entrando muito mais fortemente nas produções mais recentes. E também tem a ver com as minhas pesquisas, né? Por exemplo, eu atualmente estou muito envolvido com a discussão e com a pesquisa sobre masculinidades negras. Então, e tenho lido muitos escritores também que têm trazido essa questão, como o próprio Jefferson Tenório, né, que é um escritor que tem ganhado visibilidade nos últimos tempos, teve toda essa discussão da censura, um dos livros dele, e tantos outros, o Volpe, o Marcelo Ricardo aqui da Bahia, que é um poeta aqui da Bahia, o Wagner Amaro também, que tem um livro que fala sobre essas questões das masculinidades negras. Então, isso também tem influenciado um pouco da minha vida pessoal, mas também a minha trajetória como escritor. Enquanto essa questão também tem sido muito cara para mim, muito importante falar sobre a experiência de ser um homem negro vivendo no país, vivendo no Brasil, né, de Salvador, da Bahia, como essas questões também são importantes a gente discutir, refletir, e a literatura acaba sendo um caminho até mesmo de, de libertação, de desabafo, né? Esse lugar também de você falar. Às vezes você fala de si através dos personagens, às vezes você quer falar de uma experiência que você nem viveu, mas você imageticamente pensa. Então eu tenho também a minha escrita, principalmente essa escrita mais atual e essa escrita que envolve outras linguagens, tem ido muito nesse caminho também. Me conta, querido, como que é esse. Lógico, você está num tempo de uma pesquisa, mas nos é cara também, né? Não é cara essa discussão dessa masculinidade negra na literatura. Por onde que a gente passa? Por onde tem passado, né? Onde você tem garimpado isso tudo? Então, Nem sei se é tudo, né? Também. Nem sei se é tudo, né? Aquela coisa assim, aquela minha arrogância masculina. Ah, onde você tem visto isso tudo? Não sei se é tudo. Pode ser, né? Onde você tem garimpado? não, é uma pesquisa que está no começo ainda e que vem acompanhando muito essas discussões que têm ocorrido. Então, de fato, as discussões sobre masculinidades negras têm sido mais recentes, surgiu de forma mais recente. Então, sei lá, talvez há 10 anos atrás, a gente não tinha essa discussão nem no debate público, nem nos meios de comunicação e também nem no campo acadêmico. Então, eu acho que o interesse surgiu pelo fato de ser um homem negro e tentar conhecer um pouquinho mais essa questão, porque inevitavelmente o discurso hegemônico sobre masculinidade ela afetou a minha vida e afeta a vida de todos nós. E existem particularidades da experiência de ser um homem negro que diferencia um homem branco, um homem indígena, enfim, de outra etnia. E aí eu queria entender um pouquinho mais, né? Até que ponto essa masculinidade hegemônica afeta a minha masculinidade quanto homem negro. E aí a literatura acabou sendo o pontapé inicial, na verdade, né? Então acho que a literatura ela sempre acaba abrindo muitas portas para mim, é, e acaba despertando muitos interesses em mim em determinados temas. Então acho que começou com isso, né? Eu lembro que em 2014 eu comecei a ler alguns textos de escritores africanos que falavam sobre essa questão das experiências de ser um homem em África. Então isso me chamou a atenção. Olha, tem uma discussão sobre masculinidades em alguns textos africanos, de escritores africanos, porque essa discussão sobre gênero era muito mais forte em relação às mulheres. Então, as produções africanas têm uma tradição muito forte em falar sobre a mulher, sobre a experiência das mulheres. Mas sobre homens não. Então, me chamou a atenção naquela época. Aí eu comecei lá a pesquisar um pouquinho sobre isso, mas depois eu parei. Aí aqui no Brasil eu comecei
a encontrar também alguns textos de escritores brasileiros, como esses que eu mencionei, né? O Marcelo Ricardo tem um livro que eu já comecei a fazer uma pesquisa, que é um livro de poema chamado Aos Meus Homens, que foi publicado, deve ter uns 4 anos por aí. Aí depois encontrei esse livro do Wagner Amaro, que é um livro de contos chamado Eles, né? O Wagner Amaro do Rio de Janeiro. E depois eu fui encontrando outros nomes, né? Tem um Volpe também, tem um Jefferson Tenório, que eu mencionei. Em África, tem alguns escritores também que têm trabalhado com esse tema, e eu tenho encontrado também alguns nomes de escritores da diáspora, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, tem algumas obras que têm chegado aqui no Brasil, traduzidas para o português. Então, assim, primeiro eu estou me cercando um pouco dessas referências literárias para poder me debruçar mais sobre elas. Tanto como leitor, acho que algumas delas vão ficar nesse lugar mesmo da experiência de leitor, mas outras eu vou começar assim a me debruçar, como o próprio livro do Marcelo Ricardo, o livro do Wagner Amaro. E também tem surgido discussões no campo acadêmico. Então, tem um livro mesmo que eu tive acesso, que é justamente o livro que vai falar sobre essa questão dos diálogos sobre masculinidades negras. Eu tenho observado também nas redes sociais alguns grupos de estudo, grupos de encontro de homens para falar sobre isso. Na universidade, eu pretendo iniciar também um grupo de estudos, provavelmente no segundo semestre, sobre masculinidades negras a partir da literatura, inicialmente, depois pensar no cinema, porque também existe um debate e existe uma produção ainda pequena, mas já existe, sobre a questão das masculinidades negras a partir do cinema. E eu acompanho também as artes visuais, a fotografia. Então, eu sigo alguns fotógrafos, acompanho o trabalho de alguns fotógrafos negros que trazem essa questão também da masculinidade. Então, na verdade, ainda estou me cercando desses referenciais no campo das artes, para depois começar a me debruçar em algumas coisas, assim, enquanto pesquisador, e que essas referências também vão impactar, né, e já vem impactando na minha escrita, né, na minha produção como escritor. Não, e sempre impacta, né? Então é interessante. Assim, não é simples, mas a reflexão e você se colocar também, contribuir com isso, trazer todo esse olhar negro, mas esse olhar de um homem negro paulista, paulistano de São Paulo, da década de 60. Então, você ter essas histórias desse homem negro é interessante. É bem interessante, mas é bem necessário também para caracterizar essa literatura que ela é caudalosa, ela tem conteúdo, ela é importante e ela está contribuindo com essa literatura brasileira, né? Porque é o que quer, né? A gente quer contribuir com essa literatura brasileira e que ela seja ampla, que ela inclua. O que também tem, e é interessante, dessa literatura de autoria negra do Brasil, ela também tem uma proximidade com os povos originais, né? Então, diferente a gente viemos como, né, viemos de fora, não era terra, né? Você não foi, a colonização é diferente, nós viemos como produto dessa colonização, e que esse povo original, ele tem, talvez, ele tem mais proximidade com povos da África, né? Os originais de lá, né? E eles que receberam todas essas influências, né? É interessante a gente lembrar. Querido, mais um. Tem mais algum poema? Algum texto, por favor? Tem, eu separei uma aqui que é um bem curtinho. Esse é um outro poema que também vem nessa pegada assim de uma produção mais recente, voltada para essas questões da negritude. E os outros dois poemas que eu mencionei também têm algumas referências que me levaram, né, que me motivaram a escrita. E esse, né, pelo próprio título também traz um pouco isso. Mas eu vou ler e depois eu comento. O título é Não Consigo Respirar. Uns corpos afundam em uma imensidão de lama em sangue, outros corpos afundam em um mar de lágrimas. E aí, essa questão, assim, inevitavelmente, né, minha experiência como homem negro, ela acaba passando pela questão do racismo. E é algo que eu vejo muito na produção, tanto na produção negro-brasileira, como também na produção de escritores negros africanos, escritores e escritoras,
E como eu disse, a literatura também, em muitos momentos da minha vida, ela foi esse espaço para eu falar, né? De eu poder me expressar de alguma forma. Porque ao longo da minha vida também, eu fui muito silenciado. Eu tinha eu achava que era uma pessoa tímida, que era uma pessoa calada por conta da timidez, mas eu acho que hoje eu tenho essa percepção de que eu, na verdade, fui silenciado por vários aspectos, né? Então, o que eu não conseguia falar oralmente, eu, de alguma forma, tentava me expressar na escrita. Então, a literatura também foi muito importante nesse sentido. Mas eu, como eu disse, durante muito tempo eu não falava sobre essa minha experiência de ser um homem negro, de como a questão do racismo, de ser um homem negro no Brasil, impactava na minha vida. Falava de outros assuntos, falava de assuntos gerais. Então, e aí, mais recentemente, é que eu comecei a trazer um pouquinho também sobre essas minhas experiências como homem negro na literatura. Né? Então, esses. Interrompendo, desculpa interrompendo, não é, mas é falar das coincidências, não é coincidência, mas das tristes coincidências. É interessante, porque quando você tem essa ideia, quando você está numa formação, você tem essa ideia do universal, o universal ele não reclama, e depois a gente descobre que esse universal também é o Universal tem mais, mas aqui ele não reclama da condição. No máximo, na literatura, reclama da situação de estar pobre, estar com dinheiro. Então, a gente não vê essa reclamação de ser um homem negro. Né? A gente não vê, a gente não tem. Não, e não descodificava, né? Não tinha alguém que fazia essa mediação nos textos mais antigos. Então, a gente não via. Então, achava que o universal, você falar de amor, disso, daquilo, e não é isso. E aí essa descoberta que a gente pode falar, e aí também vem, né? Vem a dor de você poder falar também, né? Isso é bem interessante mesmo. E a gente percebe que o universal que nós estamos vendo era um grão, porque o universal é muito maior. O universal é aquela literatura negra também, e outras literaturas. Elas compõem essa literatura universal, né? E que não tem. Mas é fruto da branquitude e do racismo, a gente acha que tudo que é europeu e do colonizador é universal. Sim, sim. E aí, por exemplo, o Cicatriz, né, que foi o primeiro poema que eu declamei, foi uma fotografia que eu vi, né? Eu acho que era de uma mulher negra com escarificações, né, com marcas no rosto e no corpo. E aí, quando eu comecei a trabalhar com as literaturas africanas e com as culturas africanas de uma maneira geral, eu me deparei com esse contexto, que é muito comum nas sociedades dos grupos étnicos marcarem, fazerem marcas no seu corpo para identificar aquele grupo. Então, e aí, mas o cicatriz também me veio com essa questão dessa marca que está no corpo, mas também que vem nesse processo da diáspora, né, dos antepassados e tal. Então, eu pensei nesse poema muito nessa perspectiva, que eu queria falar um pouquinho sobre isso. Já o Memórias do Ódio foi um curso de literatura colombiana, que é interessante que a gente vive no Brasil, mas a gente acaba se desconectando muito dessa produção negra da América Latina, que é até uma questão também que eu tô, assim, esse curso que eu fiz foi um curso bem curtinho sobre literatura colombiana, mas foi muito interessante porque me foi apresentado vários escritores negros da Colômbia um deles foi o Rogério Velázquez, né, que eu até faço uma homenagem a ele no poema, dedico o poema a ele, que é justamente também usar a literatura, lógico, que a literatura negra ela não fala só sobre os nossos problemas, né, sobre a dificuldade de ser negro, e é importante também que a gente possa falar sobre amor, sobre afeto, sobre carinho, sobre família e tantas outras questões sobre fé, espiritualidade, enfim, tantos outros temas que é sobre o fazer poético, enfim. Eu lembrei agora de um poema da Cristiane Sobral, que ela fala sobre o título do poema é Página Preta, que ela está falando sobre essa questão do processo de escrita. Também fala sobre racismo, inevitavelmente, né? Mas também sobre o processo do fazer literário nos escritores negros e negras, né? Então, então a literatura negra não fala só sobre racismo, mas
é importante também falar sobre aquilo que nos machuca, até como esse processo mesmo de cura, né? Ou de autoproteção, de defesa. Então, Memórias do Ódio veio muito nessa perspectiva, né? E o Não Consigo Respirar também é isso, né? Que então me retoma aquele caso do George Floyd, que foi muito marcante, muito impactante, de como também o racismo é cruel a esse ponto, sabe? De a gente não conseguir respirar, a gente estando vivo, e esse não conseguir respirar também que pode nos levar à morte. Então, eu senti a necessidade de falar sobre esse assunto de alguma forma, e aí o poema também veio nessa perspectiva. Não, e percebendo, constatamos, né, que talvez até essa pressão alta que os grupos negros tenham seja influência desse racismo, dessa pressão, né, essa questão da diabetes, né, porque está tendo estudos, tudo bem, né, aquele estudo daquela universidade, mas é entender que esse racismo que se sofre, a população negra, os homens e as mulheres negras, ele só é um desconforto, né? Porque, Leco, é toda hora que tem que estar de prontidão, porque se você bobear, bobeando você toma tapa na cara, se bobear, você toma muito mais tapa na cara, ou dores, ou tá, né? Então, essa palavra cura, ela é bem importante, ela não é só um efeito, né? Um efeito de palavra, um efeito, essa literatura. Cura mesmo, porque muitos de nós ou nós, em muitos momentos, adoecemos, né? Isso, Sim, adoecemos mesmo por conta desse racismo, ou por medo, ou por essa coisa, ou por medo pela gente, ou conforme for, medo pelos nossos filhos, irmãos, e essas questões todas. É essa brabeira. Querido, pedir licença para você, né, para fazer um estante preta, né? A gente já começou a falar sobre livros, e relembrar e pedir para todas e todos é isso. Assine o canal, né, levem, tragam perguntas, façam pontuações, por gentileza. Hoje, nosso primeiro livro da Estante Preta é Aberto para a gente brincar de balanço, de Marcos Fabrício Lopes da Silva, né? Foi publicado pelo Recanto da Ema, uma edição independente. Adelso de Souza Cruz ele afirma: o livro de Marcos Fabrício remete a um lugar e dia mágico, porque é final de semana. Mesmo nessa era das inocências perdidas, e aí o Adécio fala que não pode deixar de reforçar o convite, que venham leitores dispostos a brincar de balanço, construídos com os versos desse eu lírico, que na verdade pode ser mais um simples desejo de sermos nós, primeira pessoa do eu, que poderia, que deveria ser apenas pessoas do plural. Bem ao estilo coletivo. Vozes coletivas ao sabor do balanço. E aí aí o Adelso fala, quase esqueci. Para brincar de balanço, temos que tirar o pé e, de preferência, eles descalços do chão. Aberto para a gente brincar de balanço de Marcos Fabrício Lopes. Essa é a primeira dica do, da nossa estante preta. A segunda dica, e é bem também o assunto que nós estamos falando com o Leco, Teatralidades da Aquilombamento, de Soraya Martins e Javali Editora. E aí, segundo Cíntia Guedes, o teatro está em fuga e é para estudar rotas e executar planos. Soraya Martins aposta em uma abordagem de corpo presente das variadas expressões da cena negra de Belo Horizonte, fazendo a teatralidade e aquilombamento várias formas de pensar, ser e estar em cena e no mundo, de uma oportunidade que aqueles que estão interessados em entender é esse fazer teatro com esse corpos negros, né? E esse corpos negros no teatro ele não só está ali, ele aparece e influencia, né? Isso é muito interessante, muito importante. Teatralidades e aquilombamentos, Soraya Martins, Javali Editora. E, por fim, falar uma questão, né, que, graças a elas, nós estamos aqui, né? Cadernos Negros, volume 45. E aí, né, usando as palavras de Maju Coutinho, né,
Esses cadernos negros, eles existem, se complementam, né? São falas importantes, são coletivo, é um coletivo importante, que nos influencia, que nos dá estofo de estarmos aqui escrevendo, lendo, e podemos ser negros, trazendo esses poemas, essas nossas falas, essas nossas ações, né? É muito importante. Cadernos Negros, volume 45, pela Quilombo, hoje é recente, é importante, e que vamos lá. E é isso, por gentileza, assine o canal, vamos lá. E é isso, Leco. Estamos aqui agora nos finalmente, aí, seguindo quase no final. E aí o que eu queria talvez era mais algum poema, mais alguns textos seus, caso tenha. Eu, caso tenha, Certo. me perdoe. Você tem a parar. Porque às vezes assim eu falo, ah, parei. Feito, eu canto e danço enquanto você procura, não é isso. Certo. Tem um outro aqui que eu separei, o título é Under My Skin. Muitos olhos voltam-se para mim, alguns deles voltam-se contra mim. Diante do espelho, tento enxergar em mim o mal que os outros enxergam. Vejo cravado em meu corpo uma marca que não dilui. A cor da minha pele me condena, os outros me condenam por causa da cor de minha pele. O que eu vejo no espelho não pode ser tão diferente do que os outros veem. Mesmo assim, aqueles olhos continuam voltados para mim, julgando-me, condenando-me. E é isso, né, querido? Esse eu lírico nos pega pela forma que vem, mas esse eu lírico nos conta qual a história minha, né? Eu não vejo diferença, mas porque eu olho, né? Os olhos de mim para mim contra mim, né? É brabeira. E, querido, você deu uma dica. Então, você está preparando uma nova coletânea de contos, de escritos novos para ser lançado esse ano? Então, eu publiquei o meu primeiro livro de contos ano passado, que é o Paralelepípedos. E aí eu já tinha, né? Porque assim, essa minha produção literária, ela já existe já há um tempo, assim. Eu já escrevo já há bastante tempo, só que eu fui guardando, né? Eu fui guardando os textos, tal. E aí eu falei, não, eu preciso organizar essa produção, eu preciso fazer circular esses textos. E aí foi quando eu finalmente, né, depois de tanto tempo, consegui organizar. Mas eu já tenho um outro livro de contos, né, que é justamente essa reunião aí. Eu meio que fiz uma seleção dos melhores textos e aí estou com esse projeto que eu não sei quando é que eu vou publicar ainda. E tenho esse livro de poemas, que é o Sorriso do Espantalho, que eu também pretendo publicar. Então, ainda não sei se esse ano ainda ou se vai ficar para o ano que vem. Então, pelo menos esse ano eu estou divulgando um pouco mais o Paralelepípedos e pontualmente publicando em algumas antologias também. Mas tá, então tem uma filinha assim de textos já prontos, porque é isso, como eu disse antes, a minha vida acadêmica ela acaba interferindo muito na minha criação, né, no meu processo produtivo. Então, esses momentos assim que eu paro para poder, às vezes até ler escritores que eu quero ler assim, que não tem uma relação com o meu trabalho automaticamente. Então, eu acabo deixando isso muitas vezes para as férias ou alguns intervalos assim que eu tenha do trabalho para poder ler outras coisas que não sejam de trabalho. E a escrita também acaba sendo assim, o foco acaba sendo muito mais a produção acadêmica. Ah, eu tenho que escrever um artigo, eu tenho que fazer uma comunicação para participar de um evento. Então, esse tempo também para produção literária, assim, para parar. Se bem que, assim, eu não sou muito um escritor de sentar para escrever. Eu sou aquele escritor que as ideias vêm e eu escrevo em qualquer lugar que eu esteja, né? Aí faço um rascunho e depois eu vou. Aí eu posso até depois sentar para aprimorar o texto, mas normalmente eu começo, a ideia vem e aí eu já começo a desenvolver alguma coisa. Então, mas esse momento assim das ideias surgirem para a produção literária, acaba que elas não têm aparecido muito. Eu sou uma pessoa de muitas ideias, mas as ideias que têm aparecido eu acabo direcionando mais para o trabalho.
Então, o que eu estou publicando, assim, na verdade, era algo que eu já tinha escrito há um tempo, aí que eu estou fazendo uma seleção, uma revisão. Tem algumas coisas novas que surgiram, como esses poemas que eu declamei aqui nos últimos anos, surgiram esses poemas, mas a maior parte da produção é algo que eu já tinha escrito já há algum tempo. Então, por isso que eu tenho, assim, uma margem de material ainda a ser publicado, que são esse livro de contos, esse livro de poemas, e tem algumas produções, assim, eu tenho um projeto de roteiro, de filme e de peça, então tem algumas outras coisas também que eu quero expandir para outras áreas, para outras linguagens. Beleza, beleza. Desejo sorte e conta comigo. Então vamos aqui nesse finalmente fazer uma sugestão também de alguém como o Leco multimídia, né? Né? Que escreve poemas, poesias, né? Notas que nós tivemos assim bem no começo foi ao vivo com o Sérgio Rosa lá do Rio Grande do Sul, né? Passando por tudo isso, que está fazendo esse trabalho com teatro, com música. Também ele tem um trabalho forte de roteiro, de filmes, várias coisas. Procure por o Sérgio Rosa, como a gente vai ver coisas assim, né? Do Leco. E é isso, querido, né? Agradeço muito sua presença, sua gentileza, Leco, né? Sua disponibilidade de vir a gente conversar, de estar falando, você está apresentando assim. Desejo sorte, né? Muito obrigado, querido. Imagina, eu que agradeço o convite, também te parabenizar pelo trabalho aí, pela importância do trabalho que você exerce. E, enfim, também me coloco à disposição aí para outras parcerias e também desejo muita sorte aí, vida longa ao projeto. Com certeza, eu já pensei em algumas aí, eu vou te abordar. Beleza. Muito obrigado, Leco. Valeu, agradeço. Agradeço a Certo. todas, todos, muito obrigado. Assine o canal, deixe comentários, dê o axé, porque é importante para que mais gente veja o canal, mais gente escuta sobre essa literatura de autoria negra brasileira e perceba desses autores todas essas camadas que a gente está construindo, contribuindo para essa literatura, né, brasileira ser brasileira, não só elite. Até. Tchau, querido. Obrigado. Tchau, tchau.